reclamei abrigo. Nosso convidado já no estúdio, Bruna Subtits. Está aqui conosco o Iporã Possante, assim pronuncia, Iporã? Tá bem, obrigada. O Iporã, que é pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que durante a enchente, eu remeto muito o teu trabalho aqui, Iporã, fez aquele mapa interativo que pode ser acessado no Google Maps, mostrando o alcance das águas aqui na região da bacia do Jacuí, acho que como chama, né? Tem ali do Caí, o rio ali que vem do centro do estado, a bacia ali dos Sinos, também Gravataí, o quanto essas águas elas alcançaram o continente, né? Pensando nas ilhas, estava falando antes ilhas e continentes, mas as áreas de terra mesmo, o quanto inundou das cidades em função da elevação das águas na enchente que tivemos no ano passado, e que serviu muito como uma base de orientação até mesmo para passar essas informações para a população, para que os governos, olhando essa mancha de inundação, pudessem identificar o nível que a água alcançaria, dependendo do quanto enchessem os rios, enfim. Então eu vou até te deixar explicar melhor, porque eu com certeza não estou usando aqui os termos mais adequados, mas isso foi uma iniciativa que você e os seus colegas tiveram assim que teve início a enchente, né? Bom dia, obrigado por vir aqui à Band News, e aí eu vou te pedir para contar como é que se deu o trabalho, esse trabalho específico, e a gente vai desenvolvendo a conversa na sequência. Obrigado, Bruna. Bom dia aos ouvintes. Agradeço aí o convite de vir aqui conversar sobre essa história. De fato, está fazendo um ano agora, né, que muitas atividades começaram a ser feitas, não só por mim, mas por uma rede de colegas engenheiros, técnicos, que foram contribuindo aí na iminência que a gente estava enxergando de uma grande inundação no Rio Grande do Sul, né? A gente teve primeiro já grandes alertas meteorológicos no início do final de abril, né, do ano passado, e a gente já começou a ver no dia 30, 1º de maio, relatos e registros, né, de chuva na serra, né? Então a gente já estava enxergando o que estava para acontecer, né? E alguns colegas do Instituto, um colega pesquisador, professores, começaram a fazer simulações com as técnicas, né? Com modelos, para tentar estimar o que aquela chuva ia resultar aqui embaixo, na planície, né? Porque a gente mora na planície, aqui em Porto Alegre, na parte mais plana do estado, na depressão central, que chama, no nome geográfico, quase já na planície costeira, mas existe toda essa elevação, né, do Planalto Central, Planalto Meridional, desculpa. E a gente começou a simular e ver que os níveis iam subir muito, considerando a chuva já registrada. A chuva já registrada indicava níveis extraordinários aqui no delta do Rio Jacuí, no Lago Guaíba. Desculpa, essa avaliação feita no final de abril. Em 1º de maio foi o primeiro boletim dos professores. E ainda choveu continuou consideravelmente chovendo por mais disso. 10 dias. Pois é. Perfeito. Gilberto, é isso aí. A gente estava tendo já indicativo de grande desastre, né? De um desastre, de um evento extremo, no termo mais técnico, já é no 1º de maio. Sim. Né? E aí o que acontece? Me intimaram a refazer, né? Eu fui intimado por uns colegas a refazer uns mapas que eu já havia feito em 23. Em 23 eu já tinha feito mapas, porque em 23 teve uma inundação em novembro. Sim. E em setembro, no Vale da Coreia, em novembro, aqui na planície. E a gente brincou assim, vamos simular o que aconteceria se chovesse mais. E vamos mostrar para a sociedade, né, um trabalho que já foi feito antes por um colega, um trabalho de conclusão de curso. A gente reproduziu aquele trabalho, divulgou na imprensa e mostrava assim, se acontecer uma enchente de 41, como a de 41, ia inundar o aeroporto, ia inundar o mercado público. E a gente divulgou isso em 23, né? Então, aí corta a cena para 24, uma colega minha, a Sofia Royer, me intimou assim, tem que fazer os mapas de novo. Sim. E divulgar de novo, porque é importante. Ela mora em Lajeado, já estava acontecendo o desastre lá. E eles já estavam lá vendo que era mais grave que de setembro e novembro de 2023. Isso. E ela falou para mim assim, antecipar muda tudo.
Sim. Ela me disse Sim. isso no dia 2. Nossa, que frase importante. Foi bem importante o que ela falou. E aí eu me dei conta que tinha que agir logo. E no dia 3, a gente divulgou para todos os ventos esse primeiro mapa, que eram simulações dos níveis. Isso, se for a tantos metros, depois a tantos outros. Isso, Chegaram até a simular mais do que chegou de fato, Isso, a gente chegou até a simular 6 a 7 metros. Isso chegou em 5.3. Mas assim, a gente simulou para Porto Alegre. Por que para Porto Alegre? Porque Porto Alegre a gente tem uma base topográfica muito boa. Existe um dado na prefeitura muito bom e que não existe no resto do estado. É mais precário o resto do estado. Alguns municípios talvez tenham e tal. Mas a gente focou em Porto Alegre. Mas no dia 4, um colega meu já tinha feito uma outra simulação que simulava toda a bacia do Lago Guaíba, incluindo esses rios tributários, né? Que é esse mapa atual que está disponível. Os tributários aos que abastecem o Guaíba. Abastecem o Guaíba. É uma simulação já mais sofisticada. E a gente já tinha no dia 4 um novo cenário, né, para a região inteira. Mas essa altura já estava acontecendo tudo, né? A previsão já não era mais previsão, era quase que um diagnóstico. O mapa virou assim, é assim que está a situação. Eu vou pegar aqui, vou mostrar o mapa, Giba, se tu me permite tirar a câmera, para quem está na live nos acompanhando, aí você me diz se está aparecendo ok. Sim. Aqui, ó, Giba. Mais para baixo um pouquinho. Aí, agora sim. Isso. Um pouquinho mais para baixo. Esse mapa você vem vendo agora é um mapa, na verdade, que a gente calculou no dia 6 de maio. Né? Então, é a inundação observada dia 6 de maio. Então, a gente acabou atualizando esse mapa ao longo dos dias para sair de uma previsão simulada para um diagnóstico do problema. Tá? Então, a gente acabou mudando o enfoque de uma previsão simulada, que a gente fazia cenários, para o cenário observado, né? E aí, olha só que interessante, né? Dia 5 de maio, dia 6 de maio, abriu um sol no estado. Que foi aquela segunda-feira. Isso. Após o auge da água aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E aí, por coincidência, existe uma constelação de satélites europeus. Esses satélites têm uma frequência de uma semana por aí. Ele passou bem no dia. Nossa. E aí a gente tinha já no outro dia essa cena em alta resolução, 10 metros de resolução, boa parte do estado. E os colegas meus que são muito bons nisso, fizeram esses mapas. E aí mandaram, olha, posta lá no site a nova versão, a nova camada, né, o novo layer da mancha observada. Sim. E a gente tinha, então, essa inundação registrada. E é curioso que algumas partes a gente não conseguiu pegar, porque a cena do satélite não pegava aquela parte. Tipo, o alto cenas a gente não conseguiu pegar, teve que esperar dia 8 para pegar, porque passou o segundo satélite dia 8. E também as partes mais serranas já não tinha água, era lama que tinha. Então, o método de calcular essa mancha era outro. Então, os colegas lá também foram atrás de outros métodos, né, para classificar a imagem e convertê-la de imagem visível e convertê-la numa mancha, né. E aí, aos poucos, também outros professores foram melhorando isso aí com novas imagens. E no final do mês a gente tinha uma mancha bem mais detalhada, bem mais... que podia ter uma resolução bem interessante, assim. Sim. Aí a gente calculou também... A partir daí a gente começou a calcular coisas, tipo cruzar dados do IBGE com domicílios, né? E começar a ter números do tamanho do desastre. Sim, quantas famílias ou residências atingidas naquela mancha específica. E assim, não quero te colocar em contraponto a ninguém aqui, mas a gente teve ali na virada de sábado para domingo um mapa divulgado ou de sexta para sábado, agora me foge, um mapa divulgado pela Defesa Civil, em que eles diziam que era uma área de preocupação, não diziam que aquela era uma área de inundação exatamente, mas a maneira como foi divulgado e o desenho daquele mapa, ele deixou muita gente em pânico, porque ele não considerava isso que você nos trouxe aqui, né, que são os relevos, as diferentes alturas que um município como Porto Alegre tem. E aí eu lembro que no centro
centro, ele passava em cima do Palácio Piratini, a área de... Isso ali qual é a altura que daquilo? É o topo do centro de Porto Alegre, uma parte bastante alta, e que se a água chegasse lá, muitos brincaram, né? Metade do estado estava debaixo da água, porque não tinha como a água subir tanto. Mas que da maneira como foi comunicado, acabou gerando mais pânico do que informação, e a gente vê um material feito por ti, enquanto pesquisador, né, provocado pelos colegas, mas não sei se dá para vincular o mapa, além de vinculá-lo a ti, também ao IPH. Então, o saber que a universidade pública está nos proporcionando com informações precisas, né? Isso foi o mais importante para a gente, aqui sempre foi o nosso mapa de referência. Uhum. Ótimo, excelente. Eu lembro perfeitamente dessa discussão e eu me envolvi nela, porque eu acabei escrevendo meio que uma mensagem tentando esclarecer a situação, né? Porque começou a tocar meu telefone, né? E meu telefone tocou por todo o desastre o tempo todo, né? Mas voltando ao assunto, sim, só um parênteses também importante. Eu trabalhei como pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, mas também em cooperação com outras partes da universidade, né? Então, Faculdade de Arquitetura, Funcionamento Remoto, IGEL, então uma colaboração geral da instituição. Mas voltando à pergunta, claro, assim, ó, eu conheço os detalhes dos pormenores, dos bastidores dessa situação toda. Na verdade, o que aconteceu? A Defesa Civil assimilou essa mancha que nós estávamos divulgando no dia 4, que era uma simulação ainda, e eles fizeram o que a gente chama de dilatação da geometria, né? O nome técnico para dizer o seguinte: eles fizeram 200 metros, uma metragem de 200 metros a mais, né? Como se fosse uma margem de segurança para divulgar a informação com uma margem de segurança. E o rótulo que eles deram para essa mancha era a zona de alerta. Isso. Então, assim, para quem estiver nessa zona, fique alerta, né? Então, quem está no topo lá da matriz, que fique alerta, porque lá embaixo vai ter água. Então, era nessa intenção, né? Eu entendo a intenção, né? O problema que eu acho que aconteceu foi que a sociedade já estava acostumada com mapas de inundação mais detalhados. Então, houve acho que um desalinhamento das expectativas do público, né? Então, as pessoas esperavam um mapa mais preciso, e já tinham visto na imprensa mapas mais detalhados, com uma geometria que fazia sentido para as pessoas, né? E porque ela abria no Google Maps e comparava a posição dela no mapa e a mancha de inundação simulada. Então ela sabia, ó, eu estou no lugar alto aqui, eu estou no topo da Independência. Sim, não pega água. Estou seguro. Estou seguro. Aí a Defesa Civil lança uma mancha de alerta que tu não está seguro, conflita essa informação e causou um certo tumulto. Eu lembro que eu dizia assim, pessoal, se inundar a Independência, o nosso problema é outro. Né? O mundo está acabando, né? Né? Não tem para onde fugir. Não, exato. Assim, para chegar nisso tem que derreter toda a Antártida, né? Para a gente conseguir subir o nível das águas nesse ponto. Então, assim, foi uma situação difícil de comunicação. Eu acho que... eu entendo, assim, que a Defesa Civil não tinha, digamos assim... eu entendo o seguinte, que a Defesa Civil não tinha uma capacidade de técnicos para explicar um mapa detalhado. Então, eles não podiam arriscar pegar um mapa de um pesquisador, de um grupo lá, e depois ter que dizer, não, a gente pegou deles e a gente tem que... Não, fica ruim. Justificar algo que não foi feito por eles. Então eles têm que justificar o que foi feito por eles. Então, eles fizeram essa geometria mais aberta para aumentar essa margem de segurança, e eles pecaram pelo excesso, na verdade. Então, eles acabaram deixando as pessoas confusas, né? Mas também acho que o elemento da confusão também tem sido esse. A gente começou a divulgar mapas mais detalhados, e então as pessoas ficaram com uma expectativa diferente do que estava acostumado. Para quem... eu vou deixar o link ali na live, quem quiser nos pede. Eu estou transmitindo também aqui para quem está acompanhando imagens. Conseguiu pôr ali na live. Isso. Perfeito. Só para a gente esclarecer bem, Iporã, toda essa parte em vermelho no mapa foi a parte que alagou. Isso. O termo técnico é inundação, né? Porque é uma invasão no água externa. Mas é um diagnóstico do que a gente conseguiu ver em 6 de maio. Tá? E é um recorte, né? Há uma extensão muito maior para o resto do estado. A gente não conseguia carregar nesse aplicativo do Google
camadas muito grandes. Então a gente carregou só a área de endereço para Porto Alegre e região metropolitana. Mas foi feito depois um para a Zona Sul, né? Tem vários outros, inclusive para o estado inteiro, né? Ah, que interessante. Esse do estado inteiro eu não cheguei a ver, mas eu vi o da Zona Sul do estado. Não, eu ia dizer que esse mapa ele é tão preciso, que... E por aí eu moro aqui, ó. Esse aqui é o meu prédio. Olha só. E o meu prédio realmente não teve água na frente dele, mas eu precisei sair de casa, porque a água estava a, sei lá, 50 metros de mim. Estava na esquina. Então, ele foi um mapa muito preciso. E aí, por quê? Porque o meu prédio ele é numa inclinação da rua, né? Numa parte levemente mais alta de onde a água atingiu. E por isso que também por isso sempre confiei, né, no trabalho feito aqui por vocês. Deixa eu entender, essa mancha, ela foi projetada, claro, vocês olharam, já tinham a situação ali do dia 6. E algo que sempre foi perguntado lá atrás, e eu sei que agora tem trabalho técnico sendo feito pela prefeitura, estão revisando o sistema de proteção contra enchentes aqui de Porto Alegre. O sistema hoje existente, ele de alguma maneira preveniu ou barrou que essa inundação fosse maior? Boa pergunta. Então, Porto Alegre, em 41, teve uma enchente tão grande quanto essa, um pouco menor. E depois, ao longo das décadas que se seguiram, existia uma filosofia muito de controle da natureza, né? E então se fizeram vários projetos para tentar controlar os rios e tentar impedir que isso aconteça de novo. E aí um dos projetos, inclusive, era um canal assim que revertia o fluxo do Rio Gravataí para desviar tudo pelo Rio Gravataí e lançar em Osório. Não, esse projeto aí foi descartado, porque era... Sim, porque daí tinha que desabitar Gravataí. Não sei. Assim, eles tinham que reverter o fluxo do Gravataí e aí não deu certo esse projeto, aí eles pensaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um polder, diques, é mais barato, é mais eficiente, mas tem uma conta que a gente vai ter que pagar todo mês, que é a conta de manutenção das casas de bombas, que vai vir um boletim para a gente pagar todo mês, para pagar o custo dessa proteção que a gente tem que manter, porque senão o que acontece? A gente se cerca a cidade com um muro e a água de dentro não consegue sair. Então a gente tem um sistema de drenagem da cidade, né? E tem que ter um sistema também de comportas que a gente possa acessar o lado de fora e fechar depois, né? Quando precisar. Então se criou esse sistema ao longo das décadas, acho que foi nos anos 70, 80, e aí a gente ficou meio que sem testar esse sistema por muito tempo, porque não acontecia enchentes suficientemente graves para a gente testar esse sistema. E em 2015 teve uma enchente, e a gente já viu alguns problemas nas comportas, emperradas, reta escavadeira tendo que puxar a comporta, né? E aí em 2023 teve outro ensaio geral, digamos assim, em novembro, e a gente via conduto forçado com fluxo reverso, ali perto da Ferramentas Gerais, ali na São Pedro. Vários problemas já, algumas trilhos da comporta pavimentado com asfalto em cima, né? Então, assim, é um sistema que foi abandonado, né? Na minha opinião técnica, né? E é um sistema que ficou abandonado e funcionava enquanto não falhava, funcionava, né? Até o dia que não funciona. Então, assim, em 2024 a gente teve uma falha, vários tipos de falhas no sistema de proteção, e não só em Porto Alegre, mas em Canoas, em São Leopoldo, por diferentes motivos, tá? Mas um dos motivos que Porto Alegre chamou a atenção foi o fluxo reverso nas casas de bombas, ou seja, a água, as casas de bombas pararam de funcionar porque faltou luz e a água começou a entrar pelo cano da própria bomba, tá? Então, assim, e eu fiquei curioso, pensando, não existe nenhuma válvula que possa ser instalada na tubulação para impedir que o fluxo venha de um lado e de outro, e é uma válvula tipo de fluxo reverso, e a gente sabe que existe esse tipo de tecnologia, e existem comportas na saída das tubulações, mas elas já estavam completamente inundadas nessa hora, não tinha como operar elas. E assim, cada comporta, cada casa de bomba vai ter um detalhe técnico específico, mas eu acho que o que prova o meu ponto é o polder. O polder é a área protegida do Menino Deus, que é um polder isolado do resto. Explica polder de novo pra gente. O dique é a estrutura que protege é a barreira física. É a barreira física, né? No caso, o muro, por exemplo, é uma solução onde não teve espaço para fazer o dique. O dique, por exemplo, é a própria Avenida Beira Rio, a Edivaldo Pereira Paiva, é um dique. Ela é mais alta que os dois lados, porque ela é a barreira física. O polder é a área protegida.
Então, se tu mora dentro de um polder, meu amigo, tu tá numa área que, se o dique falhar, romper, tu vai ser inundado. Então, o polder é uma área delicada da cidade. É uma área que não protegida pelo dique. É como se tu morasse para baixo de uma barragem, né? Então, a barragem não pode falhar, né? Não pode romper, né? Porque tu tá na área para baixo da barragem. Então, assim, o polder é isso. O polder Menino Deus é um polder isolado do resto do polder da cidade, que é mais conectado. E esse polder, por exemplo, ele não foi inundado, Menino Deus foi inundado, porque houve esse fluxo reverso nas casas de bombas, faltou luz, e as casas de bombas teve esse fluxo reverso porque não tinha uma válvula que impedisse que a água entrasse de fora para dentro. Ou a válvula estava emperrada, enfim, a água entrou pela casa de bomba, fluxo reverso. No dia que eles conseguiram acessar essa casa de bomba, porque a casa de bomba no Menino Deus ali perto do Beira-Rio, outras ali perto da Rótula das Cuias, elas têm um acesso pela própria Edivaldo. E conseguiram instalar geradores ali. O que aconteceu com o polder do Menino Deus depois disso? Secou. Porque a casa de bomba começou a funcionar e começou a drenar o bairro, e o bairro secou. E no dia 14 de maio tinha um outro pico acontecendo na enchente fora, e o bairro estava seco. E eu tenho fotos, registros, tudo isso. Ou seja, a tecnologia funcionou porque tinha gerador, tá? Porque tinha luz. Por que as outras casas de bombas não tinham luz, não botaram gerador? Porque tinha que ir de barco até lá. Ficaram isoladas. Houve outros tipos de falha. Por exemplo, uma grande comporta rompeu, lá perto do quarto distrito. Sim. Tinha um vão enorme no sistema perto do aeroporto, pelo que foi diagnosticado depois. Em São Leopoldo, que me consta, verteu por cima do dique, ou seja, o evento foi superior ao nível de proteção desse dique, o que suscita uma questão interessante, né? Esse sistema em São Leopoldo estrangulou tanto o rio que é capaz do próprio sistema ter produzido a sua falha. Sua enchente, porque sim. reduziu tanto a planície de inundação, um gargalo tão grande do Rio dos Sinos, que é possível, a gente tem que analisar isso, eu convoco meus colegas a me provarem errado, de que esse sistema ele é uma profecia autorrealizável. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que na busca por se proteger, acaba criando as condições para falhar o sistema. Então, é bem contra-intuitivo isso. Sim. Em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem uma vasta planície em Eldorado para a água se acomodar para o outro lado. Agora, em São Leopoldo, é como se fechasse um brete para a água. Agora, Riozinho, vai passar por aqui, ó. Né? E ele vai dizer, não vou não. Não vou não, Então, assim, a gente tem esses sistemas que falharam de várias formas. No Sarandi, por exemplo, o dique tinha uma altura de proteção inferior ao resto da cidade, né? O que suscita uma discussão, né, muito séria, na minha opinião. Por que essa população no Sarandi tinha uma proteção menor que o resto? Né? Por que justifica a cota do dique ser menor que o resto da cidade? Né? Sim. Então, assim, várias questões, né, em aberto. Agora, Iporã, vamos lá. Tu citou aí tu deu um exemplo, por exemplo, do bairro Menino Deus, que é uma área em que, se houvesse a tecnologia e os equipamentos funcionando como deveriam funcionar, que é o caso do gerador, não teria alagado. Mas tem áreas, como por exemplo a região das ilhas, devem ter outras, que se chover o que chover, não tem tecnologia que suporte, porque vai alagar, porque tá justamente, né, é uma região de um arquipélago. Agora eu queria que tu citasse então para os ouvintes alguns dos bairros, óbvio, não precisam ser todas as regiões, mas o que te vier à mente de localidades que, se a gente tiver um evento semelhante ao que tivemos em maio do ano passado, não alagariam caso tivesse a tecnologia, tudo funcionando bonitinho. Ou seja, se der de novo um problema como deu em maio do ano passado, choveu o que choveu, o Guaíba passado 5 metros, e tudo tenha sido feito de forma correta, no quesito tecnologia e equipamentos, quais bairros que alagaram em 24 que não alagariam nesse próximo evento? Ok, ótima pergunta. Acho que antes de esboçar aqui uma resposta, acho que todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Né?
Então, assim, problemas complexos têm soluções complexas. Sim. Então, a gente tem que olhar com muita cautela para soluções que são a bala de prata que vai resolver tudo, tá? Eu acho que, assim, a questão da tecnologia, por exemplo, a gente viu que o nível das águas em Porto Alegre não era o suficiente para verter por cima dos diques existentes, né? Não verteu por cima, a não ser no Sarandi, que era mais baixo. Então, o sistema tinha que ter as comportas estanques, válvulas nas casas de bombas para evitar fluxo reverso, mesmo sem luz. Então, se faltar luz, tem que ter um sistema mecânico que fecha aquela tubulação e a água não volta. Tem que ter geradores, né, para fazer as casas de bomba funcionar mesmo sem a energia da rede funcionando, que é uma precaução, né? O nível de segurança, eu brinco que a Apollo 11 funcionou porque tinha 11 níveis de redundância o sistema. Qualquer protocolo que falhasse, eles tinham mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E na pior das hipóteses, para levantar a cápsula da Lua, parece que tinha que sair da nave, empurrar, ligar uns tanques ali de oxigênio para expulsar aquela nave da Lua e ir embora. Então, assim, a gente tem que pensar em níveis de redundância do sistema. Não pode ser único protocolo. Tem que ter 3, 4, 5 níveis de soluções para cada cenário de falha. Isso é redução de danos, é para se precaver. Então, assim, as casas de bombas têm que ter geradores, os sistemas de proteção têm que ter válvulas, as comportas têm que ser estanques. Então, todos esses sistemas aí em Porto Alegre teriam que ser mantidos e funcionados e funcionando, né? E com esses níveis de redundância para conseguir suportar um evento que não ultrapassasse o nível de extravasamento. Agora, quando a gente entra nessa questão do nível extravasar por cima, como no caso de áreas muito baixas, né? Ou áreas que são de várzea e o nível já rapidamente ultrapassa uma proteção, a gente começa a se questionar se a gente está ocupando adequadamente o território. Então, em vez de uma solução estrutural, tecnológica, talvez a gente deva pensar de uma forma menos estrutural, né, e mais adaptativa ao meio ambiente. Então, isso aí, por exemplo, é uma solução que não agrada, digamos assim, o mundo como ele é, né? Porque o mundo como ele é, ele não quer mudar, né? Ele quer só uma solução que preserve as coisas como estão, né? E quando a gente começa a falar de adaptação, a gente tem que mudar as coisas como estão, o que tem uma certa resistência. O que eu quero dizer com isso? Mudar plano diretor. Sim. Mudar o ordenamento da cidade, né? O valor econômico de um imóvel vai mudar. Se a gente declarar que essa área aqui é uma área inundável, vai ser um parque, a partir de agora, nos próximos 20, 30 anos, vai ser um parque. Então, assim, pensar no longo prazo. Outra coisa, conviver com esses processos, não querer combater eles de forma estrutural. Então, como eu falei antes, essa filosofia de estruturas é uma herança que a gente tem. A gente não pode desfazer o passado, né, de forma abrupta, sem causar um caos. Então, a gente tem que lidar com isso. Mas daqui em diante, a gente tem que ter uma outra atitude, né? Então, assim, eu sempre, em Porto Alegre, eu trabalhei no sentido de preservar a função de áreas mais ecologicamente conservadas, né, em relação a isso. Por exemplo, na Zona Sul, nós temos áreas que podem ser inundadas e não há diques nem proteção. Então, essas áreas são áreas que absorvem essas águas, né? Então, a gente fez eu não, os colegas fizeram simulações de que se não existisse tantas áreas de várzea no Rio Grande do Sul, o nível das águas teria sido muito maior, né? Porque não teria para onde essas águas se acomodarem. Então, a minha mensagem é essa, né? Quando a gente pensa soluções técnicas, não precisa ser uma tecnologia estrutural. Não precisa ser uma nova máquina, um novo muro, um novo sistema. Pode ser não fazer algo, né? No caso, desfazer coisas, né? Então, Sim. é por aí. Acho que a conservação dessas áreas úmidas... Uma coisa só finalizando. Acho que a tecnologia que mais funcionou nessa enchente foi o Parque Estadual do Delta do Jacuí. Porque é uma tecnologia não estrutural. Existe uma lei que institui aquele parque, né? E ao longo dos últimos 20 anos
não se construíram coisas nessa área porque é um parque. O que se tem ali são as pré-existências, Claro. aquelas residências que já estavam anteriormente à lei. Exatamente. Agora, Que é a região das ilhas, para a gente... em Porto Alegre, no caso das ilhas, ele Isso, se estende isso. além das ilhas, né? Isso, Mas, exatamente. Poderia ter um complexo industrial ali que teria sido inundado. sim. Ou uma grande mineradora, como Se pretendeu fazer. pretendeu fazer. Aqui, né? É isso, um pouco fora do parque, mas na área que foi inundada. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que olhar para os rios e identificar a área ativa desses rios. E ver a função delas. Lavoura, talvez. Com conservação para a biodiversidade, principalmente. Algumas atividades que podem ser não de moradia, talvez. Eu vou trazer aqui, e por aí, foi contigo que eu ouvi pela primeira vez, uns 5 anos atrás, o conceito de cidade esponja, de uma esponja natural dentro das cidades, e que agora é um termo que está se falando tanto, vamos construir uma cidade esponja, e aí me remete exatamente o que você falou, talvez não construir já garanta que essa cidade seja esponja. Eu acompanho há bastante tempo, sei que você também, o caso da Fazenda do Arado, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, nós até comentamos essa semana aqui, até mesmo com o prefeito Sebastião Melo, né? Há uma autorização para que se construa um condomínio em uma área que, ano passado, por exemplo, serviu para abrigar água, né? Para reter parte dessa água ali. Se você constrói residências ou qualquer outra atividade, e aí para proteger essa atividade que vir a ser construída, se faça um dique no entorno, bom, você vai estar represando essa água que em algum lugar ela vai extravasar, né? Então a gente tem já condições, claro, a costa aqui foi ocupada porque é natural, as cidades se formam nas costas, nos entornos de rios, isso é histórico, pela questão de poder acessar a água potável para a sobrevivência daquela comunidade. Mas hoje, onde não está construído na costa, especialmente aqui em Porto Alegre, que tem pesquisadores que falam, me vem à cabeça agora o professor Waldo Menegatti, de que no futuro, né, considerando as situações de aquecimento do planeta e o degelo da Antártida, a água ela pode subir em Porto Alegre também. Então, olhar para a costa como uma área de preservação da condição atual e não como um local a ser explorado pela construção civil. E aí entra o plano diretor que você disse, né? O que a cidade vai autorizar em termos urbanísticos a se fazer ou não em determinada área. Perfeito. Eu acho que tudo isso acaba confluindo, né, convergindo para uma estratégia de desenvolvimento sustentável, né, que olha para as funções da paisagem, né, que olha as reais necessidades da cidade, né? Então, assim, expansão urbana está endereçando o que exatamente, né? Claro, é importante produzir renda na cidade para as pessoas melhorarem de vida, mas é preciso, talvez, pensar uma estratégia mais macro, né? E o que eu enxergo nos últimos anos, assim, como estratégia, é a não estratégia, né? Os atores privados têm as suas estratégias privadas e acabam esculpindo, né, a paisagem urbana com base nos seus interesses individuais, sem uma visão macro que norteia, né, que orienta isso. Então, eu acho que é importante ter, né, um entendimento de que, sim, há uma mudança climática em curso. O que fazer nos próximos 10, 20, 30 anos? Qual é a nossa orientação em relação a isso? Então, assim, ocupar uma área de várzea, a gente pode chegar lá no caso a caso e ver, aqui não vai fazer muita diferença, vai ser pouquinha coisa, aqui tudo bem. Entra no caso a caso, tudo vai. Tudo passa no caso a caso. Então, porque a gente não olha o macro. A mesma coisa quando a gente olha para os sistemas de rios, assim, por exemplo, é interessante, se a gente desassorear um rio num trecho, a gente acelera, né, a produção da água, a velocidade da água para o município que está para baixo. Então, assim, se tu não olha o macro nessa questão ambiental, tu começa a criar o caos sem perceber. Então, assim, eu acho importante ter uma orientação, né, a nível de estado, a nível de bacia hidrográfica, a nível de municípios, né, consórcios, região metropolitana. Então, a gente consegue ter diferentes níveis estratégicos e que vão orientar as decisões, né, que vão... não quer dizer que o Estado vai dizer o que tem que ser, o que cada um vai fazer, mas vai criar
restrições, eventualmente, né? Ou incentivos, né? Para outras atividades, né? Então, incentivar, por exemplo, que se pense, por exemplo, soluções tecnológicas para uma determinada área, para um loteamento ter impacto menor. Então, assim, eu acho que não é só questão de restrição, mas de incentivo também, mas que tem essa orientação que pensa, né, as funções da paisagem, assim. Então, mas acho que isso principalmente passa, o que eu acho que é um desafio muito grande para a sociedade, que passa em mudança. Né? Mudança é sempre difícil. A sociedade ela tem uma inércia, né, muito grande para manter as coisas como estão. E aí o que acontece? A minha crítica. Surgem soluções que são bala de prata, né, para mostrar que algo está sendo feito, mas que efetivamente não tem grandes impactos, né? Por exemplo, desassorear rios, enfim. Isso aí, por exemplo, surge como se fosse uma solução milagrosa que na verdade, ela não tem uma grande efetividade. Então, surge como se fosse as cloroquinas, na minha opinião, né, da enchente. Que bacana até fazer essa relação. Eu vou te fazer aqui uma pergunta bem rapidinho aqui, porque a gente já está em cima do tempo e também para te liberar, mas que surgiu aqui a Lúcia, ela questiona qual seria a função da Floresta do Sabará aí na Zona Norte, que a gente viu que passou por um desmatamento recente para a construção de um empreendimento, é uma parte alta da cidade, mas ela tem algum papel, alguma função nesse contexto de controle das águas? Ótima pergunta, acho que isso é uma discussão que está se instalando na comunidade científica, inclusive, porque existe digamos assim, alguns colegas que associam, né, o desastre à questão de mudança do uso do solo. Então, eu acho que é importante, é um pouco frustrante, né, as verdades científicas, assim, às vezes elas nos frustram um pouco, mas num evento dessa escala, por exemplo, uma floresta ela não conseguiria interceptar nas folhas ali a água de uma chuva como essa. Tá? Ou choveu, por exemplo, 800 milímetros. Uma floresta não consegue interceptar nem metade disso, muito menos. Então, assim, o solo, por exemplo, no Rio Grande do Sul inteiro ficou encharcado nos primeiros 4 dias, mais ou menos. Então, não tinha mais para onde infiltrar a água que chovia. Então, a gente tem que entender a escala do que a gente está olhando. Nesse evento de grande escala, eventos extremos de muita chuva, o que eu acho como solução ecológica, solução sustentável, é interpretar onde que essas águas vão se acomodar nas planícies, né, e respeitar essas planícies. Mas para eventos de menor escala, inundações urbanas, por exemplo, ou eventos assim, conservação de água, que é o caso da minha tese, que a gente quer manter o solo encharcado por mais tempo possível ao longo do ano, a vegetação nativa ou vegetação que consegue manter um solo de alta capacidade de infiltração, ela acaba sendo muito interessante, muito útil, mas para uma outra escala. Então, no caso da floresta, por exemplo, ali, eu acho que não precisa nem entrar no mérito da enchente, né? É uma área ambientalmente conservada da cidade que deve ser preservada por méritos próprios. A cidade já cresceu bastante. Há grandes vazios urbanos na cidade para endereçar problemas como habitação, né? Agora, se a cidade está endereçando o problema da habitação, já é outra questão. Sim. Né? Para que serve esse loteamento? Né? Vai melhorar a vida das pessoas como um todo? Né? Então, assim, as pessoas que moram em condições precárias vão ter condições melhores para viver? Eu acho que não. Acho que é um tipo de investimento que não endereça o problema da habitação, do acesso à cidade. Então, acho que, olhando só por esse mérito, já é essa supressão vegetal dessa área já é uma abordagem equivocada, na minha opinião. Né? Então, assim, a gente nem precisa fazer alusão à enchente para ter uma justificativa para não cortar essa área, para preservar essa área. Mas acho que, sendo honestamente científico aqui, as florestas, as áreas naturais, elas têm um limite de capacidade para nos ajudar quanto a esses eventos extremos. Né? Acho que nessa parte a gente tem que olhar para as áreas de várzea, as áreas que são inundáveis e preservar elas.
Muito bem, Iporã Possante, não citei no começo, mas é engenheiro ambiental de formação, isso. Isso. E pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, nos contou aí que concluiu seu doutorado em meio ao caos da enchente. Parabéns, então, Obrigado. pelo trabalho, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom É demais. importante para a gente entender isso e poder também, no dia a dia aqui da comunicação, reproduzir em termos adequados essa informação para as pessoas. Então, muito bom falar contigo aqui presencialmente. Obrigada mesmo. E lembrando que o link do mapa, esse que a gente exibiu na tela, na nossa live, tá ali no chat da live, né, Bruna? Isso, Tu tá ali no colocou chat. Muito Exatamente. Porã, Excelente. Porã, obrigado pelo teu trabalho, pelos esclarecimentos aqui, foi ótimo. Muito obrigado, pessoal. Agradeço, o prazer é todo meu. Obrigado. Valeu. 10h45, intervalo, Web Repórter Senge, já voltamos. Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Bom dia, eu sou a Laura Tedesco